dar início ao nosso workshop baseado no livro The Go-Giver, e hoje vamos passar-vos as 5 leis de sucesso estratosférico. Para começar, vou passar então a ler o aviso por causa da RGPD. Nós, BNI, vamos fazer gravação de vídeo, áudio e ou capturas de ecrã durante este evento, para publicar no nosso site bnicoimbra.com, nas redes sociais, para usar nas formações worldwide e para comunicações com algumas informações sobre os vossos negócios, para ajudar a promover as vossas atividades. Se não quiserem partilhar os vossos dados, por favor, avisem o organizador deste evento por e-mail. Sou eu. O meu e-mail é susana.mendes@bni.pt. Enquanto participantes deste evento, não podem fazer capturas de ecrã, gravações de vídeo e ou áudio. Bom, eu queria dar as boas-vindas à nossa convidada especial, a nossa Sidónia Faustino, para quem eu peço uma grande salva de palmas, virtuais ou em som, como vocês entenderem. Sidónia, muito obrigada por estares connosco aqui hoje. Obrigada, Susana, foi com grande alegria que recebi o teu convite e aceitei de imediato e estamos juntas até já. Basicamente, não tinhas outra hipótese, não é? Um pedido meu. Ela dizia-me assim, a certa altura, ela dizia-me assim, epá, sou mesmo tu para me expor desta maneira. Foi ou não foi, sim? Sou mesmo tu para eu aceitar esta exposição. Mas ela é merecida e para nós é uma honra ter-te aqui para tu partilhares connosco a tua experiência e das 6 leis. Se há pessoa que as pratica já há imensos anos, aliás, desde que eu te conheço, essa pessoa és tu. Sim, obrigada. Obrigada, eu. Bom, antes de começar, alguns avisos. Desliguem o som do vosso telemóvel e agora estejam a 100% neste workshop para poderem tirar o maior partido dele. Vocês estão a investir 1h30 do vosso tempo. Caneta e um bloco para tirarem algumas notas, escreverem algumas pérolas que nós vamos partilhar convosco. E se vocês tiverem questões para mim ou para a Sidónia, por favor, não nos interrompam. Isto é para estarem caladinhos a ouvir e a aceitar, está bem? Aliás, como sempre. Vocês, sempre que tiverem uma questão, por favor, liguem o vosso som ou cliquem no canto inferior direito, levantem a mão e eu e a Sidónia passamos imediatamente a palavra, tá bom? Sempre que queiram fazer alguma pergunta ou queiram dar alguma sugestão ou complementar alguma informação. Nós temos um desafio, temos que acabar mesmo às 19h30, tá bem? Bom, quero lembrar-vos de que para vocês estarem aqui todos hoje, quantas pessoas é que estão aqui? Ajudem-me, que eu não consigo ver. 29 com a Susana. 29, sim. 29, todas as 29. 39. Opa, 39. Todas as 39 pessoas que aqui estão hoje, para estarem aqui, tiveram que aceitar estas 2 condições. Relembrando que era assistir ao meu vídeo de 15 minutos, onde eu revelava lá qual era o segredo comercial de um dos principais personagens do livro, o Pindar, e a segunda condição era que vocês assumissem convosco próprios o compromisso de aplicarem a partir de amanhã as 5 leis de sucesso estratosférico. Como eu vos disse, vocês vão investir 1h30 do vosso tempo. E eu queria falar-vos sobre o livro tem vários testemunhos de pessoas que aplicaram estas leis depois de o terem lido. E eu queria ler-vos um dos testemunhos, que para mim foi o melhor dos testemunhos que eles receberam, os dois autores do livro, e eu vou passar a ler para que vocês percebam o quanto é importante vocês aplicarem estas leis. E antes de as conhecerem, podem perguntar-me se, Susana, mas isso funciona? Ou foi só uma leitura interessante? Com toda a legitimidade, sim, funciona.
A Sidónia é o exemplo disso, e ela, à medida que nós formos avançando com o workshop, ela vai partilhando connosco. Ela só não tinha isto, digo eu sim, só não davas um nome àquilo que fazias, às leis, não é? Tu não tinhas leis, verdade? Sim, eu sempre agi de forma natural e quando falaste no livro e disseste sim, parece que é uma história, aliás, aquilo que tu dizes no vídeo, parece que é uma história que eras capaz de tu descrever. Eu depois de ler o livro também fiquei com essa impressão e fico feliz por perceber que há pessoas que também agem assim no mundo dos negócios e que muitos de vocês também fazem, vocês vão perceber isso. E mais, ou seja, tu vais concordar comigo, e estas leis não se aplicam, tudo o que nós vamos partilhar aqui hoje não se aplica só ao nosso mundo, só ao mundo dos negócios, aplica-se tudo na nossa vida, verdade? Sim. Sim, a todos os relacionamentos, a tudo aquilo em que fazemos, aquilo a que nos propomos, e é aplicável não só ao mundo dos negócios, aqui estamos em contexto negócio, em contexto BNI, mas é aplicável em todos os contextos da nossa vida, com certeza que sim. Então eu vou passar a ler um dos testemunhos, no meu entender, o mais poderoso de todos. Não muito depois da primeira publicação do livro The Goal Giver, recebemos uma carta de um senhor chamado Arlen Sorensen. Vocês desculpem se eu não ler os nomes como devem ser, tá bom? CEO de uma empresa de tecnologias de informática de Iowa. Arlen tinha organizado um retiro de verão com o tema Go Giver para mais de 200 empresas do mesmo grupo. Inspirado pelas ideias do livro, vários participantes da conferência voaram para outro estado por sua conta para ajudar a encontrar soluções para um colega cuja empresa estava à beira do colapso. A empresa recuperou e obteve lucros excelentes no trimestre seguinte e os dois homens que haviam prestado a consultoria ficaram surpreendidos ao comprovar que aquilo que aprenderam durante o processo também os ajudou a impulsionar o crescimento das suas próprias empresas. O livro The Go Giver começou exatamente como um livro, mas rapidamente se transformou num movimento. Só para vocês terem uma pequena ideia do que é que nos pode acontecer depois de hoje. Bom, vocês também assistiram ao meu vídeo e já sabem qual é que é o segredo do Pinder, o segredo comercial. Liguem o som, partilhem comigo e com a Sidónia. Qual é que é o segredo comercial? O segredo comercial é dar. Onde é que nós já ouvimos todos isto, verdade? É ou não é? É verdade. Sim. Verdade. Quem está no BNI, givers. E quem está nas minhas formações também já me tinha ouvido muitas vezes dizer: se vocês querem ter sucesso no BNI, só têm de ser um giver. Que é aquilo que eu faço já há muitos anos, desde que conheci o BNI. Mas o BNI trouxe-me. Eu não vou divulgar já, eu depois volto ao nome. Mas o BNI trouxe-me uma coisa valiosíssima, foi eu poder estar rodeada das pessoas que me fizeram crescer. E uma delas foste tu, Sidónia Faustino. Ouçam bem o que eu vos vou dizer hoje. Eu nunca tinha dito isto em público. Sim. Mas se eu hoje sou o que sou, a nível profissional, muito, muito te devo, Sidónia Faustino. Muito obrigada. Muito te devo. Desde que te conheci. Obrigada. Bom, Obrigada, Susana, é bom ouvir isso. mas ela diz isto com este ar humilde e descontraído, não é? É bom ouvir isso. Já sabias, não é? É o que tu me dizes. Ou seja, já há uma novidade para me dar, não é? Não, é bom ouvir isso porque quando nós somos um givers é quase que é uma coisa,
eu diria um bocado egoísta, porque sentimos-nos bem quando ajudamos alguém, de alguma forma. E o que tu estás a dizer é a prova, para mim significa muito, e traz grande sentimento de realização pessoal. Por isso, obrigada, Susana. Portanto, obrigada eu e por tudo. Eu já avisei há muitos anos à Sidónia que mesmo que ela não queira, eu jamais sairei da vida dela. Portanto, nada a fazer, Sidónia Faustino, podes-te afastar, podes ir para o Brasil, podes ir para a Nova Zelândia, podes ir para onde tu quiseres. De mim nunca te verás livre, tá bom? Pronto, só para te avisar. Bom, e a Sidónia, quando conheci a Sidónia, das primeiras coisas que ela me ensinou e me passou, e que na altura eu não compreendia, foi uma coisa tão simples como, Susana, enquanto o teu objetivo for o dinheiro, esquece-te, nunca traz sucesso. Íamos no carro numa viagem, não sei se tu te recordas. Sim, eu recordo-me e recordo-me de tu te ficar chateada comigo. Ficaste chateada contigo e respondi-te. Pois, está bem, tu falas assim porque tens muito, não tens de estar preocupada com o dinheiro, tens muito, olha, para ti o dinheiro já deixou de ser preocupação há muito tempo. E ela respondeu-me, pronto, olha, Susana, cada um tem o seu tempo, e Deus te perdoa que tu vais precisar de algum tempo para perceber isso, pronto. Cada um tem o seu tempo, uns percebem mais rápido, outros percebem mais lento. Basicamente, tu és um bocadinho mais lenta a perceber. Ou não foi assim? Pronto, discussão na certa, uma discussão saudável, mas que é ultrapassada e que com o tempo, sim, é verdade, enquanto nós estivermos focados, enquanto nós tivermos como objetivo o dinheiro, o sucesso não irá sorrir para nós. E é disso que o livro trata também, quando Pinder explica ao Joey que realmente não vai adiantar de nada enquanto ele tiver como objetivo o dinheiro. Porque as pessoas de sucesso focam-se precisamente naquilo que estão a dar. Ó, Dona Emília, vou com Dona Emília. Nós quando estamos a falar com um cliente sobre o nosso produto ou sobre o nosso serviço, nós estamos a dar boa parte de nós, é ou não é? Deixem-me ver aqui mais caras. Nós estamos a dar boa parte de nós. Nós estamos a falar da nossa paixão, daquilo que nos move todos os dias. E dar tem que ser... Apaixonados pelo que fazemos, sim, sem dúvida. Assumindo que sim, que estamos todos aqui que somos todos apaixonados por aquilo que fazemos. Porque se não formos, se não estamos, para tudo, não tem mal nenhum, enganamos no caminho, não há problema, quem nunca? E às vezes temos que parar, pensar, enganei-me, não tem mal nenhum, e tomar outro rumo. Isso faz parte da nossa vida e vai fazer, está tudo bem, não há problema nenhum. Mas voltando aqui ao tema das 5 leis de sucesso estratosférico, todas elas vão apresentar como base este segredo comercial, dar. E ao longo do workshop vocês vão entender isso. Tudo isto, sim, é o que nós fazemos no BNI, verdade? É o que já fazemos. Verdade. Como? Como é que nós fazemos isto? De diversas formas. Nós temos uma filosofia, se calhar eu conheço poucas organizações no mundo que tenham uma filosofia fácil de identificar como a nossa. Se eu te perguntar qual é a filosofia da Coca-Cola, se calhar, não sei se aqui alguém sabe, mas a filosofia do BNI é Giver's Gain. E é muito dentro dessa filosofia. O verdadeiro entendimento da filosofia este segredo comercial que está aqui no livro bem explicado e espelhado. Toda a gente concorda com a Sidónia? Eu espero bem que sim, senão estamos... Sim. Claro que sim, claro que sim. Então, porquê que a maioria do ser humano tem esta mentalidade? Que é, ok, eu agora
passa para cá, primeiro dá-me os juros da conta bancária, que eu depois faço o depósito. É o que a maioria das pessoas pensa e sente e cobra. Eu primeiro vou pedir juros e depois vou fazer os depósitos. É assim que funciona nas nossas contas bancárias. Não, pois não. Da mesma forma que não pode funcionar na nossa vida. Nós primeiro temos que dar, primeiro temos que fazer depósitos para depois receber os juros desses depósitos. Mas de que depósitos é que nós estamos a falar na nossa vida, nos nossos negócios? De dar, de ajudar, de manter as promessas, de ser leal, de ser gentil, de escutar, de pedir desculpa. Olha, não sei se vocês sentem o mesmo, nem tu, sim. Com os teus clientes, também não sei se vocês sentem o mesmo. Eu sinto que depois da pandemia, o ser humano tem picos emocionais. Ora, nós estamos tão bem dispostos que ajudamos, que damos, que mantemos as promessas, que somos leais. Ora, estamos num pico de má disposição que tudo é um problema. Não sei se vocês sentem isso com os vossos clientes, com os vossos fornecedores. No mundo em geral, Susana. O mundo em geral está assim. Oh, Maria João, olá! Olá! Olá. O mundo em geral está assim. Acho que aqueles 2 anos mexeram connosco e nós nem demos por isso, não é, Maria João? Nem demos por isso. Há que fazer um bocadinho de reflexão e pensar que nós somos líderes, nós somos empresários, nós temos uma posição que não nos podemos dar ao luxo de nos descontrolarmos, pois não? Vocês concordam comigo? Descontrolar é estar sozinha. Quando estivermos em casa, chegamos a casa, partimos a louça toda, pronto, descarregamos. Não é em cima das pessoas, nós somos líderes. E se somos líderes, nós sabemos dos depósitos que temos que fazer com as pessoas que estão à nossa volta. Ser leal, ser gentil, pedir desculpa se estivermos errados. E outros depósitos que provavelmente vocês estão a pensar neste momento. Verdade? Para depois recebermos os juros desses depósitos. É assim que deve funcionar. Aqui e no BNI. A mesma coisa. Bom. Se me permites, Susana. Força. O autor faz também, pegando na tua analogia, ele faz outra ainda também sobre uma lareira. Uma lareira, não é? Uma lareira, nós não chegamos a casa, chegamos ao pé da lareira e dizemos: lareira, dá calor. Nós precisamos alimentar essa lareira. Precisamos de acender, dar a ignição do processo. Precisamos dar a ignição do processo para que depois efetivamente para que podemos receber o calor que a lareira dá. E para ela se manter a dar calor, temos que alimentar, temos que cuidar para ela não se apagar. Isto é um pouco o processo do Giver's Gain também, assim como o juro na conta ou a rentabilidade daquilo que temos, ou dos tais depósitos que fazemos. Obrigada, sim. Sobre as 5 leis do sucesso estratosférico, antes de mergulharmos nelas, o livro trata então de uma história de um empresário chamado Joey, que, conforme eu vos falei no vídeo, primeiro e segundo trimestre, resultados falhados, e a caminho do terceiro trimestre, faltava uma semana, e a caminho da mesma coisa, e de acontecer a mesma coisa. E conhece então o tal Pinder, que é um empresário milionário, um homem com uns 78 anos, mas que aparentava, segundo eles, 50 anos, tal era a vitalidade do senhor, e que ele, entretanto, além de empresário, se tornou também palestrante e consultor. E durante este workshop, eu e a Sidónia vamos passar-vos as 5 leis de sucesso estratosférico, mas antes de divulgar cada lei, nós vamos contextualizar essa lei, e por cada lei o livro introduz-nos um personagem. Portanto, para cada lei nós vamos conhecer um novo personagem. Isto vai fazer sentido ser feito desta forma, porque no fim vocês vão entender o papel de cada personagem. Tá bom? E
há lá um outro personagem a que chamam Conector e que eu peço a vossa máxima atenção, porque quem descobrir à quarta lei quem é o misterioso personagem a quem eles chamam Conector, eu e a Sidónia vamos oferecer o livro. Tá bom? Estejam atentos no enredo e se vocês descobrirem quem é o Conector, nós vamos oferecer-vos um livro. Sidónia, se mais do que uma pessoa descobrirem quem é o Conector, estamos lixadas, não sei se estás a ver. Eu julgo que há muitos livros à venda. Mas eu e a Sidónia vamos nos desenrascar, não é assim? Eu fico caladinha que já o tenho. Pronto, sossegadinha. Obrigada. Bom, vamos então começar pela primeira lei. E ao contextualizar esta lei, há um personagem que é o Ernesto. Quem é o Ernesto? O Ernesto é um senhor que vendia cachorros. E os cachorros eram muito bons, as crianças adoravam os cachorros do Ernesto. Por cada criança que se aproximava dele era uma alegria, porque ele tinha sempre alguma coisa para lhes entregar a mais do cachorro. Um beijinho, sabia o nome de cada um deles, não se esquecia de nenhum deles. Nas datas de aniversário fazia uma festa com eles na rua e assim foi criando à volta dele os seus clientes mais novos, que eram na totalidade as crianças. Com o tempo tornou-se investidor em imóveis. Sim, o simples senhor da rua que fazia cachorros para as crianças, que se tornou um investidor em imóveis. O que é que aconteceu? A certa altura os cachorros eram tão bons, que ele resolveu criar uma rede de restaurantes em várias cidades. E vocês perguntam, como é que ele conseguiu abrir uma rede de restaurantes vendendo cachorros? Verdade? Por causa do tal conector. Eram os melhores. Por causa do tal conector. Quem é que disse eram os melhores restaurantes? Quem é que disse? Fui eu, André. Se eram os melhores cachorros, até podia vender o que fosse, eram os melhores. Então, e na tua opinião, o que é que distingue um bom restaurante de um restaurante excelente, dos restaurantes excelentes como o dele? A recepção, o ser a pessoa que é, de receber, de dar o sorriso, o bem acolher, o Quem bem faz a casa acolher, são as pessoas. As pessoas, o o bem serviço. acolher, o bem receber, o saber conhecer as pessoas com quem fala. A excelência. Exatamente. Ao gesto de dar aquele Eu brinde estava agora aqui a aos ver. miúdos que iam pescar, ou seja, tinha sempre mais uma surpresa, mais um brinde, mais qualquer coisa, ou seja, dava sempre algo que surpreendia, o fator surpresa. Eu estava agora mais aqui a do que ver esta estavam à frase. espera. Susana, desculpa, Janela. Eu estava agora a ler aqui a frase, ele fez-me lembrar aqui um artigo há pouco tempo sobre o quiet quitting, a nova geração que quer trabalhar o mínimo. É um bocadinho contraditório daquilo que nós estamos aqui a falar, não é? Se conheces o fenómeno, Não. é um fenómeno, posso-te mandar o link para abrir por acaso aqui Faz mas favor, se procurares quiet quitting, é um fenómeno da nova geração, dos 20, que defendem que devem trabalhar pelo mínimo, nunca mais aquilo que são pagos. Bom, mas não é desses que estamos a falar. Estamos a falar destes, André. Não sei se a coisa vai correr bem. Pois, deixa lá com eles depois que nos provem, está bem? E depois a gente vai ver. A Maria João eu conheço de sempre com contabilidade. Conheci pessoalmente. Sei muito bem porque é que tu és um sucesso na área da contabilidade. A Maria João é a simpatia em pessoa. A Maria João é uma giver. A Maria João... As outras pessoas estão sempre em primeiro lugar. É ou não é, Maria João?
Obrigada. Se tu estás a dizer, é verdade. Dizem que sim. É a imagem que eu tenho, é a imagem que eu tenho tua, portanto, Sim, gosto de ajudar, isso é verdade. Eu sempre que eu posso, eu ajudo os outros. Às vezes até deixo-me a mim para o segundo lugar para ajudar os outros, é verdade. se excedermos as expectativas, diz o Ernesto, se excedermos as expectativas das pessoas, elas pagar-nos-ão ainda mais. Claro que sim. Não, olha, eu peço desculpa. Quem tiver o som ligado, por favor, desligue, tá bom? Ela pagar-nos-ão ainda mais. Há uma história que eu li, olha, desculpem, não me recordo onde, mas há uma história que eu me ri quando li, porque é verdade. Cada vez que eu vou a um restaurante, André, e a pessoa que nos serve é simpática, acima da média, eu deixo-lhe sempre mais gorjeta do que deixo em qualquer outro restaurante. Não sei se vos acontece o mesmo. Acho que isso é normal, não é? Da mesma forma que se a pessoa for mais simpática no Uber, acabas por dar projeto no Barrito, o que for. Agora, claro que para o Ernesto ter o sucesso que tinha, a comida tinha que ser de muita qualidade. Não há questão nenhuma sobre isso, pois não? Tinha que ser. Mas ele entregava algo a mais. Que era Essa diferença do algo a mais faz toda a diferença, não é? faz toda a diferença. Se nós cedermos as expectativas das pessoas, elas pagar-nos-ão ainda mais. E há outra regra do Ernesto que ele diz o seguinte: se não houver nenhuma surpresa, as pessoas farão negócios com e encaminharão negócios para aqueles que conhecem, de quem gostam e em quem confiam. Pergunta: o preço é mais caro? Alguém está preocupado com isso? Prefiro Não. pagar o preço quando não há surpresas negativas. Não. A gente Ninguém está não. preocupado com o preço. Não. Ninguém está preocupado com o preço. Vamos então saber qual é a primeira lei? Vocês estão muito cegadinhos. Estamos a ouvir. Vamos, sim, senhora. A lei do valor. O teu verdadeiro valor é determinado em função da quantidade de valor que dás a mais do que recebes em pagamento. Está tudo dito. Ou seja, a partir de hoje, amanhã, pois, meus senhores, minhas senhoras, amanhã vocês vão aplicar esta lei na vossa vida. Não sei se sabem, só para lembrar, só para avisar. Só para avisar. Para começar amanhã, eu até vou tomar nota. Amanhã é sexta, primeira lei, que é para eu ir-vos dizendo os dias. Amanhã, aplicar esta lei. Tem a história do começar segunda-feira, não é? É amanhã. Não deixes para depois que podes fazer amanhã. Tá bom? Vamos ao exemplo do livro e como é que o Joey, depois do Pinder do mentor lhe passar esta lei, ele tinha que aplicar, tal qual vocês vão ter que aplicá-la amanhã. O que é que ele fez para aplicar estas leis? Sim, porque todas as fortunas do mundo foram criadas por homens e mulheres que tinham uma paixão mais forte por aquilo que dão, pelo seu produto, pela sua ideia, do que por aquilo que recebiam. Dar, dar, dar. Não é uma estratégia, é um modo de vida. Onde é que a gente já ouviu isto no BNI não sei quantas vezes? Verdade? Então, como é que o Joey aplicou esta primeira lei, a lei do valor? Ele sai da reunião com o Pinder, vai para o escritório a pensar: vou ter que aplicar esta lei, não sei como, vou ter que aplicar esta lei. Nisto, recebe uma chamada de um Jim. E como vocês sabem, pelo vídeo que vocês ouviram, ele tinha perdido um dos potenciais clientes grandes que ele queria para fechar o trimestre, para lhe salvar o trimestre, ele perdeu. Chega ao escritório neste dia, o Jim, quem ele conhece muito bem,
Diz-lhe, olha, eu não tenho boas notícias para ti. E ele tinha acabado de perder a renovação de um contrato de uma empresa multinacional. Ou seja, já não bastava ter perdido aquele potencial cliente, ele liga-lhe a dizer que lamentava, mas que não conseguiu fazer nada e que eles não iam renovar com ele. E alegaram que precisavam de pessoas com ligações mais fortes que o Joey para continuarem com ele na empresa. O Joey respira fundo. Com certeza todos nós já passámos por isto, não é? Aquilo dói. O que é que ele resolve fazer? Lembra-se da lei, a lei do valor. Abre a gaveta da secretária dele e retira um monte de cartões que tinha da concorrência. Ele tinha aqueles cartões com o objetivo de aniquilar a concorrência. Retira aqueles cartões, puxa por um dos cartões, um concorrente, um dos melhores concorrentes dele, e diz-lhe, olha, eu vou-te dar aqui um número de um concorrente meu que provavelmente pode ajudar esse cliente que eu vou perder. E o senhor agradece-lhe, e ele desliga o telefone e pensa, meu Deus, eu devo estar a ficar louco. Eu devo estar a ficar maluco. Eu acabei de perder um potencial cliente daquele calibre, grande. E agora acabo de entregar um cliente meu à concorrência. Eu estou a fazer uma recomendação de um concorrente meu. Bom, ele respira fundo e tinha acabado de aplicar a primeira lei. Verdade? Ele tinha entregue muito valor a um concorrente. Ou seja, como é que nós podemos aplicar esta lei do valor no BNI, na nossa vida no BNI? Olha, depende muito também da forma de estar de cada um no seu negócio. Deste o exemplo da Maria João e que eu vou acompanhando à distância e reconheço, ela entrega valor aos seus clientes, eu sei disso. Mas, por exemplo, como membros BNI, há uma coisa muito simples que podemos fazer. Aquilo que ele fez, muito contra a natureza go-getter dele, que acabou por referenciar um concorrente, nós no BNI temos aqui uma mais-valia. Imaginem que eu recebo uma referência e que não tenho capacidade de resposta para essa referência. Eu posso dizer à pessoa que me passou a referência e ser sincera com ela e dizer, olha, eu não consigo dar seguimento a essa referência. E acaba aqui. Mas eu também posso olhar para outras equipes, para outros grupos BNI e posso ver com quem é que eu posso fazer uma parceria estratégica ou qual será a pessoa que faz o mesmo que eu, mas que consegue dar resposta a essa referência e ligar para essa pessoa e dizer, olha, João, António, Francisco, whatever, recebi uma referência, mas a minha empresa não tem capacidade para dar resposta. Eu vou-te indicar. Tens disponibilidade para receber? Isto é, por exemplo, é dentro do BNI um pouco aquilo que o João fez. Com a vantagem de no BNI podemos fazer alianças estratégicas e parcerias estratégicas que nos podem levar mais longe. E acreditem que estes gestos acabam sempre por ter um retorno. Sempre, sempre, sempre. É um exemplo. É um exemplo. Bom, alguém quer partilhar como é que vai aplicar amanhã a lei do valor? É que se não houver voluntários, eu arranjo já a força. Pior. Nós na Rede Volt já fazemos isso. Temos parceria com alguns parceiros que estão no BNI, nomeadamente aqui em Instalo, o Álvaro Costa, é um dos nossos parceiros. Aliás, ele quando entrou no BNI já era nosso parceiro, portanto, e tanto ele passa a nós como nós passamos a ele. Aqui, Gonçalo, aqui então. E tentamos, aqui interferências, e tentamos fazer parcerias uns com os outros, com outros parceiros também da mesma área, porque acho que temos sempre potencial para nos enriquecermos mutuamente e crescermos mutuamente.
Às vezes a limitação de só uma pessoa por área em cada grupo é bom porque, pronto, temos aquela exclusividade, mas às vezes na mesma área podemos ser bons numa coisa e outros serem bons noutra e complementar-nos trabalhando em conjunto. Portanto, eu acho que isso é muito importante, essa parceria e essa mais-valia para todos. Muito obrigada. Eu não consegui perceber quem é que estava a falar, vocês desculpem. É a Luísa Fragoso que está com a Manicam, que não consegue aparecer. Oh, Luísa, Luísa. Obrigada. Eu vou, olha, está assim, peço imensa desculpa. Obrigada, não há problema, Luísa. Muito obrigada pelo teu testemunho. Bom, vamos então passar à segunda. Posso dar só aqui o meu testemunho também, Susana? Força. Pronto, eu sou arquiteta, faço projeto de arquitetura e acho que fiz isso quando agora passei um projeto a uma colega que ela também é arquiteta, mas que faz mais é especialista em iluminação. E é assim, eu fiz o projeto, eu podia fazer a iluminação do projeto, mas dei-lhe o projeto, porque acho que é uma mais-valia para ela, para mim também, porque ela está mais focada, é mais um ramo que ela está mais focada muito mais do que eu. E, portanto, eu fiz essa partilha com ela e fiz essa parceria com ela. Muito obrigada. Bom, vamos então à segunda lei. Nesta segunda lei, temos a Nicole. A Nicole era uma professora primária que trabalhava com crianças, como é óbvio, e nas aulas ela fazia jogos interativos. O que é que ela percebeu? O que é que ela percebeu? Ela percebeu que as crianças se divertiam imenso com os jogos e aprendiam imenso. Mas na verdade ela estava a falar para no máximo por ano 25 crianças, verdade? O que é que ela pensou? O que é que eu posso fazer para que a maioria das crianças, ou o maior número de crianças que eu possa atingir, possa ter a mesma oportunidade que estas crianças têm? Então ela tinha um objetivo de chegar a 25 milhões de crianças. O que é que ela resolveu fazer? Ela resolveu tornar aqueles jogos educativos num produto informático. E conheceu um engenheiro, pai de uma das crianças. E fez-lhe a proposta e ele aceitou. Entretanto, conheceu a mãe de outra criança que estava na área do marketing, que lhe fez a proposta e ela aceitou. Qual é que era o problema dos três? Alguém pode adivinhar? Eles tinham tudo. A ideia, a qualidade do projeto, o engenheiro informático, capital do marketing, faltava-lhes dinheirinho. Como é que eles conseguiram esse dinheirinho e construíram os três empresas juntos? Conseguiram esse dinheirinho através do tal conector, que era um amigo de um amigo da Nicole. O que é que ela defende? Que toda a gente pode ser bem-sucedida porque qualquer um pode dar. Verdade. Mas ela ainda diz mais. Ela diz o seguinte: quem pretender obter mais sucesso deverá encontrar uma forma de servir mais pessoas. É muito simples. Também significa que não há limitações sobre quanto se pode ganhar. Porque é sempre possível encontrar mais pessoas para servir. Basta nós estarmos dispostos a fazê-lo. É ou não é? Basta nós estarmos dispostos a fazê-lo. Todos os dias. Basta pensar no nosso produto ou no nosso serviço e percebermos como é que nós podemos ajudar e servir mais pessoas. A começar no BNI são 2013. Se formos para o BNI a nível internacional, mais de 292 mil. E por aí vai. E por aí vai. Mas ela ainda defende outra coisa, que é tanto estar falido como ser rico são decisões. E aquilo em que nos focamos é aquilo que recebemos. E a Nicole quer chegar a 25 milhões de crianças. Ela só tinha uma hipótese.
E eu vou-vos apresentar a segunda lei. A lei da compensação. O teu rendimento é determinado pelo número de pessoas que serves e pela qualidade com que o fazes. Novamente, vejam, qualidade sempre envolvida nos nossos produtos, nos nossos serviços, ou naquilo que fazemos, ou naquilo que estamos a dar, ou quem estamos a servir. Não se serve pela metade, ou se serve a 100% ou não se serve. Tá bom? E, portanto, dito isto de outra forma, a tua compensação, a nossa compensação é diretamente proporcional ao número de vidas que tocamos. Olha, vamos tocar aqui no assunto. Os jogadores de futebol, Jesus Cristo, eles ganham milhões comparado connosco. É ou não é? Pergunta. Eles ganham milhões porque emocionam pessoas, eles mexem com aquilo que é mais intenso nas pessoas, que é as paixões. Verdade. É esse o segredo do futebol, não é? É esse o segredo do futebol, é esse o segredo do desporto. Ó Luís Pedro, é ou não é? É isso mesmo. Costuma-se dizer que é injusto aquilo que um jogador de futebol ganha. Primeiro, ele tem talento para isso. E depois, mexe com as emoções das pessoas. Eles não ganham nada que nós não lhes demos. É só aquilo que nós lhes damos, mais nada. Eles só ganham aquilo que o clube deles está disposto a pagar. Exatamente. Olhem, é como o Luís Pedro estava a dizer. Para já, eles são fenomenais naquilo que fazem. Nós temos que ser fenomenais naquilo que fazemos. E se não somos, temos que arranjar maneira de ser. Seja lá o que nós façamos, e agora não vamos estar aqui a levantar o que é que cada um faz. Não importa. Nós temos que nos tornar fenomenais naquilo que fazemos. E quanto maior o número de pessoas nós tocamos, maior vai ser o retorno. O Cristiano Ronaldo, ele ganha milhões. E toda a gente, ai meu Deus, tanto dinheiro, ele ganha tanto dinheiro. Claro que sim. Só a vida que eles... Eu arrisco a dizer que o Cristiano Ronaldo e o Messi são, da história do futebol, os jogadores mais baratos da história do futebol. Pronto, está tudo dito. Porque foram os jogadores que mais pagaram em camisolas antes de entrar em campo, já tinham pago tudo que eles iam receber em camisolas. Pronto, quem é que está a falar? Desculpa. É o André. André, és tu. André, e aqui para o Luís Pedro, que está mais dentro desta área. Eu vi uma entrevista, eu já não sei com quem foi, a idade já não permite eu lembrar-me. Eu vi uma entrevista, não sei se vocês viram, super gira, eu já não sei quem era o jogador, em que o repórter lhe perguntava, então, e sobre o Ronaldo, e sobre o Messi, os melhores jogadores do mundo, o que é que você tem a dizer? E o outro jogador disse-lhes assim, você está a falar de quem? O melhor jogador do mundo sou eu. Você está a falar do Messi e do Ronaldo, você está a falar de dois extraterrestres no mundo de futebol, não pode comparar. E é verdade. Zlatan. Todos eles, o que Luís? Foi o Zlatan Ibrahimovic. Olha, obrigada, exatamente. E portanto, não nos podemos comparar com o número de pessoas que eles tocam. Eles tocam em milhões de pessoas. Eles tocam naquilo que é mais sagrado no ser humano, que é a emoção. A Maria João Figueiredo também sabe o que é que nós estamos a falar, Senhora Presidente. É verdade. Não é? É verdade. Por alguma razão, Maria João, tu aceitaste ser presidente de um clube. Sim. E a razão, eu aposto que é esta. Sim, é a parte emocional. É a parte emocional. O número de pessoas. É, para servir. Maria João, eu atrevo-me a dizer que não tinhas pensado nisto desta forma. Tenho, sim, penso. Eu costumo dizer que estou lá para servir, que não estou lá enquanto... Não sou presidente, estou presidente porque estou a servir. Portanto, isto não se trata apenas de valor. Isto trata-se... É uma questão de impacto. Tá bom? Segunda lei. Como é que o Pinder implementou esta segunda lei que vocês têm que implementar sábado? O jogo. Ai, desculpem. O jogo. Desculpa. O jogo. Ele chegou ao escritório, sabem o que é que ele fez? Começou a servir cafés a toda a gente. E o amigo que está lá, que estava com ele no mesmo prédio, que se chama Gus, disse-lhe,
Então, como é que tu te sentiste a servir cafés a toda a gente? Sabem qual é que foi a resposta dele? Senti-me um verdadeiro idiota. Senti-me completamente parvo a fazer aquilo. O que eu quero dizer com isto, e o que o livro nos quer passar é, nós por vezes vamos nos sentir idiotas a servir as pessoas. Às vezes até vamos pensar, para que é que eu fiz aquilo? Não importa. O que importa é impactar o maior número de pessoas. Gestos simples como este, de servir um café. As pessoas não estavam habituadas, estavam muito sérias a olhar para ele e a pensar, coitadinho, ele hoje não está nada bem. Mas a verdade é que ele estava a servi-los. Ou sim, e como é que nós podemos aplicar esta lei no BNI? Olha, o BNI já faz isto de uma forma incrível. Se vocês repararem, os semáforos de membro mede o que cada um dá. Os semáforos de membro mede o que cada um dá. E é basicamente aquilo que nós servimos aos outros. São as referências, é os negócios que ajudamos os outros a atingir, os obrigados de negócio fechado. Portanto, o Millionaires, um membro Millionaires, ou um membro Gold Club, que serviu o grupo ao trazer pessoas que acabaram por se tornar membro. Isto é servir. Uma vez numa reunião BNI, eu ouvi uma frase que me ficou aqui, e pegando também ali, Maria João, desculpa lá, tu falaste, vou-te buscar aqui outra vez. Se não serve, para que serve? Porque é isto mesmo. E o autor dá até aqui 3 estadios, ou 3 tipos de pessoas que nós encontramos na vida, que são os 3 S's. A fase da sobrevivência, a fase do save, que é poupar, ou salvar, trabalhar para poupar, e a fase do serve, do servir. Portanto, sobreviver, survive, save ou serve. E é justamente isso, Susana, quando chegamos e temos o privilégio de conseguir servir o maior número de pessoas, com todos os nossos contributos, com referências, conectar as pessoas à nossa rede de contactos. Se eu tenho uma pessoa que pode ser uma boa referência para um colega meu do grupo, por que é que eu não o convido a visitar o grupo, a conhecer aquela pessoa, e ele vai encontrar outros profissionais para quem ele pode ser interessante. Então, esta é uma das formas de servir aqui no BNI. E outras delas é quando aceitamos ser um cargo como presidente, numa equipa de liderança, com uma coordenação. Isso é uma forma de servir o nosso grupo. Quando somos embaixadores, é uma forma de servir a nossa comunidade BNI. Quando somos diretores, é uma forma de servir a nossa comunidade BNI. Muitos de vocês sabem que eu sou diretora distrital no sul do Brasil, com o Afonso e com o Luís Brito, e o que nos leva mesmo é esta missão. O BNI trouxe-me coisas tão incríveis que a melhor forma que eu tenho de retribuir é servir o maior número de pessoas com esta metodologia, e de uma forma genuína. Porque fazemos a diferença. O BNI traz sempre um impacto positivo, a nossa forma de estar, a nossa filosofia, o Givers Gain, que acaba por estar aqui, são 37 anos de história de sucesso, não é, do BNI, e acaba por estar refletido em várias biografias que eu vou lendo também, no mundo dos negócios, e este é um desses livros. Portanto, existem várias formas, eu referi aqui algumas. Desafio que alguém, se tiver algum exemplo que possa dar, ou ser um conector, fazer a conexão entre membros de 2 grupos, por exemplo, que provavelmente nunca se iam encontrar, mas porque eu conheço os 2, eu sei que podem ter uma parceria interessante, sei lá, eles vão decidir, mas eu posso pensar que pode haver aqui uma conexão interessante. Isso é servir essas pessoas. Desculpa lá, Susana, eu entusiasmo um bocadinho quando falo sobre isto, mas é basicamente aqui alguns pontos que eu gostaria de referir. Obrigada, sim. Entusiasma-te à vontade, nós ficamos deliciados a ouvir-te. Obrigada. Não há desculpas para não implementar esta lei, nem que seja no BNI. Bom, vamos então à terceira lei. Na terceira lei nós temos dois personagens. A Rachel e o Sam. Vamos falar da Rachel. A Rachel é uma senhora
empregada doméstica do Pinder, mas que faz um café, mas um café com uma qualidade que ninguém mais faz, que ninguém conhece. Bom, e ela aprecia a oportunidade de sobreviver, poupar e servir. Ela veio de um país sem nada, se não me falha a memória, para os Estados Unidos, foi trabalhar para uma cafetaria enquanto estudava à noite e depois o Pinder convidou-a para ir lá para casa. E precisamente porquê? Porque ela fazia os cafés nesse bar. E como é que ela servia os cafés? Como é que ela atendia os clientes? Com toda a simpatia do mundo, da mesma forma que o Ernesto com os cachorros, com as crianças. Portanto, ela marcava e chamava cada vez mais clientes para o bar. Até conhece o Pinder e o Pinder convida para ela ir trabalhar lá para casa. Bom, o que é que eu vos quero dizer com isto? Segundo Pinder, no livro, a maioria das pessoas passa a vida a sobreviver, muito poucos a poupar e quase nenhuns a servir. Mas como a Cidana acabou de explicar, no BNI é muito fácil servir e fora do BNI também é muito fácil. É só nós querermos. Bom, e o Sam? Quem é que é o Sam? O Sam é o Bruno Simões, ou Célia, o melhor vendedor de seguros do mundo. Sozinho tinha ele uma carteira de 4 milhões de euros. Sozinho? Sozinho. Primeiro ano. Não havia pior vendedor de seguros que ele. Não fazia praticamente nada. Nada. Andava às voltas, tentava vender, tentava falar com este, falar com aquele, aplicava todas as técnicas de venda que tinha aprendido, nada. Até que o seu foco muda. Muda para quê? Deixou de se focar no dinheiro que queria fazer com os seguros e passou a focar-se naquilo que poderia dar aos clientes, naquilo que poderia oferecer aos clientes. Que vocês tão bem sabem o que é que podem dar e o que é que podem oferecer aos vossos clientes. E defende o seguinte: num negócio como o meu, ou melhor, em qualquer negócio, também importa saber desenvolver uma rede. Pergunta, liguem o vosso som. Do que é que este senhor está a falar? Está a falar de networking. Networking. É, exatamente. Está a falar de networking. Pois claro. Só que, reparem que tipo de networking é que ele está a falar. Diz ele, eu não me refiro necessariamente aos teus consumidores ou clientes. Eu refiro-me a uma rede de pessoas que te conhecem, gostam de ti e confiam em ti. Lá está, novamente. De outra forma, não vai funcionar. Não importa o que as pessoas dizem à nossa frente, o que importa é o que elas dizem de nós nas nossas costas. É ou não é? Vocês já ouviram isto também, não? Sim. Atenção. E portanto, que nome é que ele dá a este networking? Oh sim, eu achei isto fabuloso. O teu exército de embaixadores pessoais ambulantes. Portanto, é destes embaixadores pessoais ambulantes que nós temos que nos rodear, dentro e fora do BNI.
Porque é assim que nós vamos conseguir que o sucesso aconteça à nossa volta. Ponto. Não vale a pena pagar uma anuidade no BNI ou noutra organização qualquer e simplesmente não fazer nada. Ou ir simplesmente às reuniões. Mas pior, nós podemos nos reunir, desculpem, do nosso exército, formar o nosso exército de embaixadores pessoais ambulantes. Meus senhores e minhas senhoras, não há nada mais do que pessoas investidas e interessadas no vosso sucesso. É dessas pessoas que vocês têm que rodear. Guess what? O que é que vocês têm que fazer? Transmitir confiança, Mais. credibilidade, Ser o exemplo. Ajudar-nos pelas outras pessoas. ajudar, exato. Preocupar-nos com eles. Olha, saber o que eles necessitam e o que fazem para poder saber onde é que poderemos ajudá-los. isso é tudo verdade. Mas a partir de hoje, acrescentem, por favor, o que é que vocês têm que fazer para se rodearem para construírem o vosso exército de embaixadores de pessoas ambulantes. Parem de contar os pontos. Não controlem o deve e o haver, que é: eu passei uma referência, eu passei 2, eu passei 10 e este mês ninguém me passou nenhuma referência no BNI. De quem é o problema? É da pessoa que dá em doido a pensar nisso. Está a perder o foco a pensar aquilo que não é importante. Nós recebemos aquilo em que nos focamos. Então, se estamos focados naquilo, depois não vai adiantar de nada. Adoro esta frase. Ou sim, adorei esta frase. Isso não é fazer networking, é jogar póquer, diz o senhor. Tem toda a razão, meu Deus. Meu Deus. Claro que sim. Claro que sim. Isso não é networking, é jogar póquer. É toma lá, dá cá. Eu vou-te dar para receber. Eu dei e não recebi nada. E andamos naquilo. Ai, pois, não, olha, não vai acontecer nada. Não. Não. Isso não é ser amigo. Isso é ser credor. Isso é ser credor. Olha, outra frase que eles falam lá no livro. Win-win. 50-50. Todos ganhamos. Não é win-win, é 100%. É concentrar no sucesso da outra pessoa. Se nós nos concentrarmos no sucesso das outras pessoas, o que é que nos vai acontecer a nós? Se nós estamos focados no sucesso delas, o que é que nos vai acontecer a nós? Eu estou-me a enervar. Vamos sair do nosso foco. Se nós nos concentrarmos no sucesso das outras pessoas, estamos concentradas no sucesso. Sara, podes ligar o som, é que está a fazer muita interferência. Peço desculpa interromper. Sim, por favor. Peço desculpa, Susana. Não há problema, obrigada. Então, qual é que é a terceira lei? Tchananã. A lei da influência. A tua influência é determinada pela abundância com que pões os interesses dos outros em primeiro lugar. Tá bom? Isto é qualquer relação, não é só uma relação comercial. Eu referi isso no início. Isto aplica-se aos negócios e à nossa vida. E nem de propósito. Quem é que está a falar? Luís Pedro. Luís Pedro, nem de propósito. Nem de propósito. Olha esta foto. É isso mesmo. É isto mesmo. O que é que o Joey fez para aplicar esta lei? Ele chega, depois do almoço com o Pinder, que lhe passa esta terceira lei, ele chega ao escritório e tem aquilo tudo em pantanas, que eles tiveram lá um problema informático. Ele passou a tarde toda à volta daquilo, chegou a casa cansado, saturado, fartinho, a desconfiar disto das leis todas e disto tudo, sem saber se estava no caminho certo. E ele chega a casa e a mulher também tinha tido um dia complicado. E começa a desbobinar.
E ela às tantas começa a falar dos problemas dela e percebe que ele está assim um bocadinho sério. E ela diz: pronto, ok, mas eu vou-me calar porque agora has de ter muita coisa para fazer ainda do escritório. E ele arruma o computador e a pasta e diz assim: não tenho, eu quero mesmo ouvir-te. Deita-se com ela e ela a soluçar, começa a contar o dia e os problemas que tem tido nos últimos tempos, que ele nem sequer ouvia antes, e começa a chorar e a contar o que tem passado na empresa, com os colegas e com o trabalho e com tudo o que estava a acontecer. Ele abraça e diz-lhe, e vai consolando a mulher com algumas palavras, e no fim diz-lhe: não te preocupes, eu amo-te. E não obtém resposta Luís Pedro do outro lado. Olha, e ela tinha adormecido. Ele deixou-a dormir e pensou: ela não ouviu uma palavra do que eu disse. Ela limitou-se a desabafar e a chorar. No dia seguinte ele acorda e não está a mulher do lado dele. Ele olha para o relógio e já estava atrasado e pensou: espetacular! Não ouviu nada do que eu lhe disse, ou seja, não percebeu que eu estava aqui para ela, foi-se embora zangada, nem quis saber de mim, e eu não consegui aplicar a lei da influência. Bem, vou ligar ao Pinder a dizer que não consegui e, portanto, não vou à reunião. Olha para o lado e tem um bilhete da mulher que diz assim: meu doce, espero ter saído sem te acordar. Já há muito tempo que não me sentia escutada e que me tenhas dado tanta atenção. Amo-te. E ele pensou: há quanto tempo é que ela não me chamava? Eles já eram casados há alguns anos. Há quanto tempo é que ela não me chamava de meu doce? Portanto, Luís Pedro, aqui está a prova de que tudo o que aprendemos fora e dentro do BNI nós podemos aplicar na nossa vida. E de uma maneira tão simples e tão fácil. E evitamos tanta chatice, tanto problema. Tanto problema. Bom. Susana, podes pôr o slide anterior? Posso. Sim. Como é que nós podemos aplicar esta lei da influência no BNI? Oh, desculpa. Quando pomos o interesse do outro em primeiro lugar, olha, isso é uma coisa simples de fazer quando, vou dar um exemplo, em contexto BNI, quando passamos uma referência de nível 5, é quando nós paramos a nossa vida para ir com o nosso colega BNI e apresentá-lo à pessoa que ele quer como referência. Isso é pôr-nos à frente, pôr os interesses do nosso colega à frente, como prioridade. Por exemplo, quando fazemos uma entrevista para o nosso grupo, isso é pôr à frente os interesses do grupo. É também uma forma de servir. Eu posso-vos dar, por exemplo, vocês sabem que eu tenho um franchising que não é um franchising, é um franchising, que eu inventei esta palavra, que é um franchising. E nós temos 100% de unidades com sucesso, porque a nossa prioridade é o sucesso de quem faz o investimento. A nossa prioridade é o sucesso do nosso cliente. É o interesse do nosso cliente que está em primeiro lugar. E quando uma vez tive uma conversa contigo, Susana, estávamos a preparar uma formação e tu saíste com uma pergunta que espelha um bocadinho disto, que é, estás a pensar o que é? Ui, até estou com medo. É o seguinte, eu faria negócios comigo próprio? Ou seja, eu faria negócios comigo próprio? Isso responde a tudo. Eu ponho os interesses do outro à frente dos meus. Pode ser difícil de entender. E não é uma relação win-win, como tu dizes, de 50-50. É uma relação de 100-100. Tem que haver 100% de benefício para ambas as partes. Então,
Aqui pegando no BNI, um exemplo que, para além de muitos que com certeza vocês conseguirão também encontrar no vosso dia-a-dia enquanto membros BNI e nas vossas empresas, é um pouco isto, é pôr o interesse do outro em primeiro lugar. Nas relações, e bem, ainda esta semana me cruzava com um texto que dizia mesmo isso, dos relacionamentos duradouros, que era muito isso, era respeitar muito a vontade do outro e os interesses do outro e entendê-los também como nossos próprios interesses. Portanto, seria isto que eu teria aqui a dizer. Obrigada, sim. Na verdade, o que o Joey fez foi colocar os interesses da mulher, ou seja, a felicidade dela vem em primeiro lugar. O que é que vai acontecer? Ela vai fazer o mesmo com ele. Bom, vamos fazer aqui um bocadinho de networking, 5 minutinhos, eu sei que não é muito, vamos dividir-vos em salas para vocês nos poderem apresentar e queria que vocês discutissem o seguinte, a resposta à seguinte pergunta: o que é que torna as pessoas genuinamente atraentes, magnéticas? Tá bom? Vão ser só 5 minutinhos, mas eu tenho a certeza que muito proveitosos. Eu vou fazer pause. Cá está. Portanto, a Débora, que tem uma imobiliária, que recebeu o melhor presente por parte do marido. O marido deixou-a aos 42 anos com 3 filhos. Ela, freelancer numa imobiliária, durante 8 meses recebeu formação sobre como fechar negócios. Ela aprendeu tudo sobre como fechar negócios. Durante o ano, não vendeu um único imóvel, a aplicar tudo aquilo que tinha aprendido. Até que um dia vai a uma conferência com o Pinder e o Pinder fala-lhe da primeira lei: acrescenta valor àquilo que vendes. E ela pensou: mas eu não tenho nada para acrescentar, eu não sei nada, eu nunca trabalhei. O que é que eu posso acrescentar? O que é que eu posso dar aos meus clientes? Eu não sei nada. Até que descobre que enquanto era mãe, aprendeu a ser amiga, aprendeu a colocar as outras pessoas em primeiro lugar, e era isso que ela tinha para oferecer aos clientes e aos fornecedores dela. E ela defende o seguinte: atingir qualquer objetivo que se estabeleça requer 10% de conhecimento e competências técnicas e 90% são compostos por competências interpessoais. Ela chegou à conclusão que não tinha nada para acrescentar a não ser ela própria, aquilo que já falámos aqui também. E ainda vocês não sabiam que nós estávamos a falar da 4ª lei, Francisco. A lei da autenticidade. O presente mais valioso que tens para dar às pessoas és tu próprio. E eu vejo já... Há uma coisa, é que tu és a melhor do mundo a seres tu. Mesmo. Não há ninguém melhor que tu para seres tu. Nem há ninguém como tu, André. Nem há ninguém como tu. Mas ela ganha coragem no meio daquela conferência onde ela estava e ouviu aquilo e estava num poço, não tinha vendido nada, e pergunta-lhe. E o Pinder diz, portanto, acrescentem valor àquilo que vendem. Se precisarem de dinheiro, acrescentem valor. Se precisarem de muito dinheiro, acrescentem muito valor. Ela levanta-se com coragem e pergunta-lhe no meio daquela gente toda que lá estava. E se nós precisarmos de muito dinheiro rapidamente, porque ela estava desesperada. E ele responde: encontra uma forma de acrescentar muito valor rapidamente. Se nós queremos acelerar o processo todo, temos que acelerar também. Temos que acelerar a fazer o quê? A implementar especialmente a implementar esta lei, a lei da autenticidade. Ela sai da conferência, vai mostrar a casa a uma senhora, resolve ser ela própria, esqueceu as técnicas todas, a seguir foram tomar um café, divertiram-se, falaram de tudo. Ela diz que nem se lembra de ter falado do valor da casa.
Adivinhem. Fez a primeira venda. E a partir daí, muitas vendas. Aliás, ela tornou-se uma das melhores vendedoras daquela, a melhor vendedora daquela imobiliária a ser ela própria. 10% de competências e técnicas, 90% sendo nós próprios. Como é que Joy, desculpem, aplicou esta lei, a lei da autenticidade? Chega ao escritório e lá está outra vez o Gus. Senta-se com ele e diz-lhe, olha, o Gus, ele era já colega dele há alguns anos. Eu nunca acreditei nos rumores aqui do escritório. Os rumores eram, ele já é tão antigo, já faz parte da mobília da casa que ninguém o vai descartar só porque sim. E os outros rumores eram, ele já fez tanto dinheiro durante a vida que ele agora só quer é paz e sossego, ele anda aí. Porquê? Ele já tinha uma carteira de clientes tão grande e uma coisa incrível que acontecia com ele é que todos os clientes renovavam todos os anos com ele. Era uma coisa que as pessoas não entendiam muito bem porquê. E ele disse, eu nunca acreditei em rumores nenhuns, mas o de tu teres sido bem sucedido ao longo dos últimos anos, essa é verdade, não é? E o Gus diz-lhe, sim, é verdade. Tu já conhecias estas leis todas, não já? E já as aplicas há alguns anos. E ele responde, sim, sim. Pergunta, quem é o conector disto tudo? Destas pessoas todas? Alguém quer... Qual é os nomes? Gus? Podes repetir o nome? Os nomes? Sim, Os nomes que eu tenho que falar, todos. É uma Sheila. Joy. Deixem-me falar que era... Joy, não apanhei de início, desculpa. Joy, Pinder, Ernesto, Nicole, Rachel, Sam e Debra. É Rachel. E o Gus. É o Rachel, sim. Eu acho que é o Tinder. É Rachel. Eu acho que também é o Pinder. Que é o Ernesto. Acho que é o Tinder. Tu quis, é o Rachel. A Rachel. O não é. É o Gus. Para tudo. Quem quer dizer alguém? Para tudo. Quem é que disse Gus? Eu, e Telvina. E Telvina. E Telvina, acabaste de ganhar um livro em português. Grata. Muito grata. E vou-te dizer porque é o Gus. Eu mando. O Gus, ele serve. Ele gosta de servir. Ele serve. Eu vou-vos só fazer aqui o resumo e eu peço-vos perdão porque eu tenho que ver o resumo, que isto é muito enredo, está bem? Só para terminar. Conector. Ele conheceu o Pinder e Telvina há 35 anos e apresentou-o ao Sam, que os levou a comer cachorros quentes ao Ernesto, que acabou por investir na rede de restaurantes. Há 10 anos apresentou o Ernesto à sua esposa, apresentou o Ernesto e a sua esposa à Debra, a quem ela tinha vendido a casa. Estão a ver? Sim. E o Sam, o Pinder e o Gus investiram no software da Nicole. Lembram-se que foi um amigo do amigo que os ajudou a abrir a empresa. Os ajudou a abrir a empresa, sim. E com isto tudo, ainda fizeram uma parceria com os cafés da Rachel. O Gus é o conector. O Gus é o conector disto tudo. Ele tinha um exército à volta dele e eles tornaram-se o exército dele e vice-versa, estão a ver? É isto que nós temos que fazer na nossa vida, é disto que nos temos de aproveitar do BNI, não é? Sim.
Fico grata, mas foi o que, pronto, não com aquela certeza, mas foi o que me pareceu mesmo. E é. Não é assim? É, parabéns, Itelvina. Gostei de vê-la. Obrigada. Bom, Olá, Sidónia. como é que ele aplicou, como é que ele aplicou a lei da autenticidade? A ter esta conversa autêntica com o Gus. E quando ele diz-lhe, és tu o conector que eles falam. E ele diz, apanhaste-me, sim, e lhe explica o que é que aconteceu. Vocês já estão a ver o que é que vai acontecer com o Joey, não é? Vai entrar para um grupo bem. Já está no meio do erro e ainda nem deu conta. Ainda não deu conta. Ainda não deu conta. Sim, antes de irmos à quinta lei, brevemente, que nós estamos mesmo a queimar, eu vou-vos pedir mais 5 minutinhos e peço-vos desculpa por isso, está bem? Mas entusiasmamos. Ou sim, como é que nós podemos aplicar então a quarta lei? O presente mais valioso que tens para oferecer és tu próprio. Nós no BNI não nos referenciamos a empresas, referenciamos pessoas. E sabem que ser especialista naquilo que fazemos, para além de termos as competências, é também ter os tais 90% de competências interpessoais e ter um propósito definido. Nós, quando somos especialistas, acabamos por ter connosco um caminho definido. É mais fácil para as outras pessoas referenciarem-nos, porque não têm dúvidas. Um especialista. Acho que assim. Sidónia ficou parada. Acho que sim, com a internet. Bom, ela daqui. Que eu inventei. E somos muito bons naquilo. Acabamos por ser referenciados e acabamos por ter a oportunidade de ter a nossa credibilidade no mercado e ter uma certa autoridade que temos. O que nos leva a resultados, obviamente, que naturalmente os resultados acontecem, por isso eu acredito que a especialidade nos traz velocidade e é muito aqui dentro desta lei, nós oferecermos aquilo que sabemos fazer de melhor, portanto oferecermos o melhor de nós próprios e sermos conectores. Um membro BNI, onde quer que esteja, é sempre um conector de alguém com alguém. Obrigada, sim. Vamos então à quinta e última lei, que era o convidado de sexta-feira, em que o Pinder tinha falado ao Joey no último dia, portanto, quando eu te apresentar a quinta lei, eu vou levar um convidado especial nesse dia. E pergunta-lhe o Pinder, quando está com o Joey, então quando era jovem o que é que aprendeste sobre dar? E ele fica assim sem saber bem o quê, e ele diz, brincava com os meus amigos, gostava de lhes proporcionar bons momentos e por aí vai, aquilo que também nos vai nas nossas cabeças. E ele diz-lhe, o que tu me estás a dizer é, se és uma boa pessoa, é isso que fazes, dar. As pessoas boas dão e não pensam em receber. Então, provavelmente, uma pessoa que não é boa, o que é que lhe acontece? Não vai receber? Fica isolada. Não vai dar. Mais tarde ou mais cedo vai ficar isolado. Vai ficar isolado. Exatamente. Mas receber não tem mal nenhum, pois não? É preciso aprender a receber, às vezes. Fazer dinheiro, e como diz a Sidónia, quanto mais melhor, também não tem mal nenhum, nem a gente se vai chatear com isso, pois não? Não tem mal nenhum, mas às vezes quem é um giver, às vezes tem dificuldade em saber receber. Quem está a falar? Quem está a falar? Ajuda. Luísa Fragoso. Aquela que tem a câmera desligada. Desculpa. Luísa. Isto que a Luísa está a falar é bem verdade. Eu, quando dou um presente a alguém e essa pessoa diz-me, não, Susana, por favor, muito obrigada. Você sente-se um bocadinho triste, não é?
mas não é por mal, às vezes a pessoa não sabe. Receber é bom, mas é preciso também aprender. Ou seja, é disto que a Luísa está a falar. Não é melhor dar do que receber. É uma loucura esforçar-nos por dar por não receber. Nós temos que estar dispostos a receber. Seja lá o que for. Hoje aconteceu-me uma coisa à tarde que eu fiquei... É muito difícil a Susana Mendes ficar sem palavras. Eu tenho aplicado cada vez mais estas leis. Eu já as aplicava depois que conheci a Sidónia, mas agora, com o livro, tudo me faz... Eu tornei-me a pessoa mais querida e mais simpática. Eu dou por mim a tirar tabuleiros como hoje de manhã, a ajudar a senhora a limpar a mesa. Estava aflita. Eu faço aquilo genuinamente. Mas andava tão distraída que nem me dava conta de gestos tão gentis que eu podia fazer pelas pessoas. E estava-vos eu a dizer, hoje à tarde, Sidónia, eu não vou referir o nome porque acho que não devo. Eu tinha comentado com alguém que a minha viagem de sonho era ir a Nova Iorque. Um das minhas pessoas do meu exército. E tinha comentado com ele tinha ido com os filhos, há bem pouco tempo, há 3 semanas, foi com os 3 filhos a Nova Iorque, e eu disse, caraças, essa é a minha viagem de sonho, tenho que convencer o meu marido. Ele hoje liga-me, eu liguei-lhe por causa de outro assunto, e ele disse-me, Susana, tens que ser rápida que eu estou a entrar no avião. E eu, olha-me, outra vez, tu ainda há 3 semanas viajaste, já estás a viajar outra vez? E ele sorriu e disse-me, e toma nota, fala com o teu marido, diz-lhe para te dar uma data que eu quero oferecer-vos a viagem a Nova Iorque. Foi? O que me ocorreu foi, obrigada. Dificilmente alguém me deixa sem palavras. Não sei o que te dizer. A única coisa que eu sei dizer é obrigada. Nós temos que estar preparados para receber. O gesto dele, ele sabe muito bem que sim, que eu mais tarde ou mais cedo vou a Nova Iorque fazer a viagem, claro que sim. Mas já, a Sidónia conhece-me, já anda a adiar isto há não sei quantos anos. E ele diz aquilo. Eu tenho que estar preparada para receber. Mas aquilo que a Luísa estava a dizer, eu senti-me desconfortável. Mas ele estava a fazer aquilo com todo o coração. Entendem? E pensei assim, tenho que contar isto hoje à tarde, hoje ao fim da tarde. Porque é só uma prova daquilo que eu e a Sidónia vos passámos aqui hoje. Pequenina, mas é uma prova. Entendem? Como é que eu não vou ajudar este homem? Digam-me. Como é que eu lhe vou dizer que não? A qualquer coisa. Mas imaginem, mesmo que eu não vá viajar, mesmo que eu não consiga, sei lá, eu não sei, não interessa. A partir de hoje, como é que eu vou falar daquele senhor? Da mesma forma que a Sidónia, que eu falo convosco com a Sidónia. São o meu exército. Eu tenho o privilégio de ter pessoas ao meu lado assim. Porquê? Porque eu também tenho que saber receber. Nós temos que estar abertos a receber. Bom, posto isto, quinta lei, a lei da receptividade. Nós temos que estar dispostos a receber. E o que é que o Pinder fez com ele? O que é que o Joy, desculpem, estou sempre a trocar os nomes. O que é que ele fez com ele? Nada. Ele chega ao escritório exausto, todo partido. 5 da tarde, o pessoal começa a sair do escritório. Ele levanta-se para arrumar as coisas. Não tinha conseguido os objetivos, era sexta-feira. Com certeza eu já passei por isso e vocês também. É um vazio, um mal-estar e uma desordem total na nossa cabeça, ou não é? É. Ele respirou fundo e pensou para ele próprio. Eu estou-me a sentir mal, mas não tão mal como eu me devia estar a sentir.
Não era costume, eu sentia-me muito pior, ele sentia-se muito pior. Então sentiu uma paz. Talvez por tudo o que o Pinder tinha partilhado com ele, com estas 5 leis. Toca o telefone, 6h15, ou uma sexta, 18h15, ou uma sexta-feira, não é normal. Atendeu. Senhor Joy, o senhor não me conhece. Foi um contacto do tal concorrente que ele tinha dado ao outro, lembram-se? Foi um contacto do fulano tal, que é seu concorrente, que me disse que talvez você me pudesse ajudar. Então o senhor tinha um problema lá com uma cadeia de hotéis, e qual era o problema dele? É que um dos fornecedores tinha falhado com ele, ele em 3 semanas estava aniquilado se não conseguisse arranjar um fornecedor como aquele, com a qualidade daquele. E o Joey diz-lhe, calma, mas o senhor está a falar de fornecedor de quê? O que é que o senhor precisa? Eu ainda não percebi. E ele, eu preciso do melhor que você me arranja, o fornecedor do melhor café do mundo. E ele sorriu e disse, eu talvez o possa ajudar. Quem é que ele conhecia? A Rachel. Rachel. Todos os cafés. Entretanto, já estava tudo montado com os outros 2. Portanto, ele facilmente ia conseguir ajudar aquela pessoa. E ele diz-lhe, se você me conseguir ajudar, homem, você não tem ideia. Este cliente passa a ser seu. Não estávamos a falar de um cliente grande, estávamos a falar de um cliente estratosférico. Estratosférico. Bom, sim, para terminar... Olha, a Luísa Fragoso disse uma coisa que eu sofria disso, eu percebi que tinha uma certa descompensação, porque eu estava sempre, sentia-me mais givers do que gainers, e é preciso aprender a receber, e está tudo certo receber. Nós, quando agradecemos um negócio, quando nos levantamos e dizemos, eu tenho um obrigado negócio fechado ao Luís Teixeira de 10.000 euros, 1 euro, 1 milhão de euros, o que for, é isto, é estar disposto a receber, é a realização de como nós recebemos, não é? E é bem verdade isso. Quando nós, o princípio do dar, não é? A chave para dar eficazmente consiste em estar aberto para receber. E esta é uma das coisas que eu melhorei bastante. O BNI trouxe-me também um pouco disso, e isso também é que ajudou-me aqui a alcançar os meus objetivos. Por isso, resta-me desejar-vos aqui a todos uma boa aplicação destas leis, que vos trará certeza. E tu vais fazer depois uma conclusão, Susana? Vou. Ok. Com a tua ajuda, sim, com a tua ajuda. Ok, então forcei. A lei da receptividade é a nossa quinta. Isto quer dizer o quê? Que a partir de hoje nós vamos passar a ser todos empreendedores. Vamos deixar de ser empreendedores, sim, e vamos passar a ser empreendedores. Foi no que se tornou o Joey. É assim que termina o livro. E eu queria terminar este workshop exatamente da mesma forma. E tu, Sidónia Costa, és uma empreendedora. Desde que eu te conheço. 10 anos para aí, não? Sim. Eu sou membro da BNI, sou membro do BNI há 10 anos. Estão a ver, eu tenho dificuldade em receber estes elogios, estas coisas, mas eu vou-me habituando. E sabem que mais? Se vocês repararem estas 5 leis, e nós como membros BNI, que vivemos intensamente o Giver's Gain, em que o Giver's Gain nos corre nas veias, temos estas leis aplicadas no nosso dia-a-dia, fazendo o que tem que ser feito. O BNI, eu diria que acaba por ser também a chave para um sucesso estratosférico. Ou levar o BNI para as nossas empresas, levar o BNI, todos os nossos valores, nós temos os nossos valores basilares que são fundamentais. Quando se sentirem tristes ou tiverem algum desafio, olhem para os nossos valores do BNI.
peguem num deles e façam o vosso dia com esse valor. Às vezes é a atitude positiva, outras vezes é a aprendizagem contínua, outras vezes é o giver's game, outras vezes é construir um relacionamento, não é? E a conclusão que eu gostaria de tirar daqui deste workshop e agradecer mais uma vez à Susana o desafio de me tirar desta zona de conforto. Eu não gosto muito de exposição, só como volto aqui a referir. Não se nota, está perfeito. Mas é verdade, Luís, é verdade. Seria isso. Nós, os membros BNI têm esta vantagem, têm um privilégio incrível que os pode levar ao sucesso estratosférico, seja ele qual for a definição de sucesso, para cada um é diferente, como a Susana escrevia no texto de introdução deste workshop. A definição de sucesso, cada um tem a sua, e o BNI ajuda-nos a chegar lá. E por isso, muito obrigada a todos e obrigada por estarem aqui, e obrigada, Susana, também a ti, minha querida. Eu também sou muito melhor pessoa desde que tu estás na minha vida. Obrigada. Meus senhores e minhas senhoras, um abraço. Vou partilhar convosco amanhã, eu e a Sidónia, por e-mail, a gravação deste workshop, se vocês quiserem rever e voltar a vivê-lo. Nunca é demais, não é? Nunca é demais. E vou enviar-vos também os PowerPoints, todos que foram passados, com as notas. Com as notas. É interessante, é interessante. Olha, e obrigada pelo livro, não sei como é que... Mas fiquei apaixonada pelo livro antes de o ter. Ainda bem. Deixo uma sugestão que seria muito importante, era daqui a um mês fazer-se reciclagem de quem aplicou e como aplicou. Quem é que está a falar? Quem é Luísa Fragoso. Outra vez. Luísa, tu és a nossa conectora aqui. Tu tiveste uma ideia fabulosa, Luísa. Susana, isso poderia ser até no almoço ou no jantar, isso também era melhor. Não vai dar que nós somos muito bons. Olha, és tu que organizas. És tu que organizas. Já estamos todos a delirar, já estamos todos a delirar. Olha. Mas melhorou bastante. Já se falou em almoço ou jantar, já melhorou. Já melhorou muito. Vou marcar convosco também o dia e a hora, será também ao final da tarde, para fazermos isso. Está bem, Luísa? Obrigada. Obrigada. Eu acho que é muito boa ideia, uma ótima ideia. Espetacular, espetacular. É verdade. Okay. Então, um abraço a todos. Um abraço, fiquem bem, jantar, desculpem a hora. Agora vou para um jantar BNI, mudança de... Não sejas mazinha, Maria João. Não aceitar os pontos é fazer inveja. Obrigada a todos. Vai esperar a Sr. Presidente. Não faças ciúmes ao cônjuge. Também. Obrigado. Olha, Susana, muito obrigada por me aceitares aqui, por me permitires estar aqui presente. É a Luísa Fragoso está a falar outra vez. Muito obrigada por me aceitar, por me permitir, espero na próxima estar com a câmara decente, não com este emplasto aqui da Manicam, mas foi muito bom, muito produtivo. E aliás nós conhecemos exatamente há 4 anos por eu dar a outros, e aliás se depois me for permitido falar contigo em privado sobre um desafio que tenho para este ano, adoraria. Ai, Lisa, claro que não, já sabes. Nem tens o meu número de telemóvel, nem nada, já sabes. Eu não gosto de abusar, mas pronto, mas este ano vai ser necessário todos os exércitos de networking vão ser importantes. Portanto, boa, Luísa, conta comigo. Eu já sabia que a resposta seria essa, mas pronto, mas hei de ligar mais para meio de outubro, para depois então falarmos e acertarmos aqui algumas coisinhas que surpresas aí virão para treinarmos aqui estas pequenas lições. Bem-aja a todos. E obrigada, Susana e Sidónia. Obrigado. Obrigada, Luísa. Ivana. Obrigado. Boa tarde. É a Ana Paula que está a falar. Eu entrei mais tarde um bocadinho, porque estava numa reunião, não consegui entrar no início. Mas nós temos acesso a esta gravação? Não.
Oh, Ana Paula, por amor de Deus, vá, vou-te agora dar a gravação de um workshop destes, por amor de Deus. Onde é que ela está? Uma vez. Está lá. Onde é que ela está? Já perdi, ela caiu. É a Ana Paula Batista que está a falar. Ana Paula, amanhã vais receber tudo. Olha, e como é que eu faço, onde é que eu compro o livro, onde é que eu encontro em português? Na Bertrand online, em 2 dias tens o livro. Ou na FNAC. Olha, e hoje ou amanhã tens a campanha de descontos da UC, se quiseres aproveitar, ver se está com desconto, pode ser que consigas online. Em 2 dias, 3 tens o livro. Ok. Eu só não mostro aqui na câmara, porque estou sem câmara, mas olha, é em top. português, Ana Paula, o link que aprendeu a dar para receber. Eles É fizeram muito uma fácil adaptação. leitura. É, eles fizeram uma adaptação. Sim, sim. É um livro que se lê numa tarde, ou menos. É de uma assentada só. É, 2 horas e Ou meia. então, por exemplo, quando fores fazer uma coisa que ninguém pode fazer por ti, ficas lá descontraídamente, pegas no Ora, aí livro. está, pronto. Em vez de uma revista, levas o livro, aproveitas o tempo. Obrigada. Obrigado então e boa tarde a todos. Sim. Beijinhos Obrigado, a todos. Susana. Obrigado, Sidónio. Foi um prazer. Obrigado. Boa tarde, obrigado. Tchau, Boa Bruno. tarde a todos. Boa tarde.